Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC com os destaques do Poder Judiciário catarinense. Policiais que agrediram locutor por críticas em rádio são condenados por danos morais. Mais informações com o repórter Gustavo Falú. A 4ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou 2 policiais militares rodoviários ao pagamento de R$8 mil para um radialista. Vítima de agressões em bar de Orleans, no sul de Santa Catarina, o locutor acompanhava uma final de campeonato em junho de 2008, ao lado do filho, quando recebeu cobranças dos agentes públicos que estavam de folga por comentários veiculados em programa policial de rádio. Dentro e fora do estabelecimento, o autor foi agredido com tapas e socos, embora tenha explicado que não fora ele quem criticara a corporação. Para o desembargador Joel Figueira Júnior, a ilegalidade do ato está comprovada no sofrimento físico e psíquico do radialista. Médico não tem culpa pelo fracasso de cirurgia estética se paciente não para de fumar. Detalhes com a repórter Heloísa Medeiros. Um médico não pode ser responsabilizado pelo fracasso de cirurgia estética em que paciente não seguiu orientação médica. A decisão foi da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Consta nos autos que a paciente queria retirar a gordura da região abdominal, mas o procedimento gerou uma necrose e cicatriz porque a autora não parou de fumar durante o processo e contrariou a recomendação médica. O desembargador Marcos Sartorato explica que ficou comprovado que a condição de fumante da paciente foi fator determinante para o insucesso da cirurgia. A decisão foi unânime. Agora é a hora dos destaques do programa Justiça Legal com a jornalista Tata Frumholz. Olá! No Justiça Legal dessa semana, confira o que foi a Primavera nos Museus, um evento nacional que destaca a importância do papel social dos museus em todo o país. Fomos também saber mais sobre o Serviço de Mediação Familiar do Judiciário Catarinense, oferecido à população para solucionar conflitos familiares relacionados à ruptura conjugal. E tem também a 3ª reportagem da mostra Boas Práticas do Judiciário Catarinense, que destaca as ações benéficas e inovadoras ao Judiciário. A gente te mostra como funciona o modelo de gestão de processos cíveis, digitais e físicos em gabinete de magistrado de 1º grau da comarca de Itajaí. É isso aí. Acompanhe o Justiça Legal durante a programação da TV Justiça e também nos nossos canais na internet. Sessão solene realizada pelo Tribunal de Justiça marcou mais um ato comemorativo dos 125 anos do Judiciário Catarinense. A repórter Gabriela Halpe conferiu o evento. Uma sessão solene realizada no Pleno do Tribunal de Justiça deu sequência à programação de aniversário dos 125 anos de instalação da Corte Estadual. Sob o comando do presidente desembargador Torres Marques, a solenidade reuniu convidados e magistrados que atuam e atuaram no órgão máximo da Justiça em Santa Catarina. É claro que como magistrado tenho passado mais da metade da minha vida no Poder Judiciário. Eu fico muito feliz e acho que lembrando o passado, cultuando os nossos heróis que construíram essa história maravilhosa, que nós vamos garantir um futuro também melhor para a nossa sociedade. Na ocasião, o desembargador João Henrique Blasi, coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional, apresentou uma série de ações e produtos elaborados especialmente para a data. Isso tudo, a meu ver, se insere num contexto importante de nós festejarmos os 125 anos, reverenciando o passado do Tribunal de Justiça, estando consciente dos desafios do presente e podendo construir um futuro cada vez melhor para o jurisdicionado de Santa Catarina. Com o término da sessão comemorativa, a nova Galeria dos Presidentes foi inaugurada no hall de entrada da sede do tribunal, com a colocação dos quadros dos dois últimos chefes do Judiciário Catarinense, desembargador Cláudio Barreto Dutra e desembargador Nelson Scheffer Martins. Eu me sinto honrado pela manutenção dessa tradição do tribunal
de todo ano fazer a comemoração do seu aniversário. Ainda mais agora nos 125 anos, em que é uma data representativa de toda a trajetória do tribunal, de toda a história do tribunal. E quanto à galeria dos presidentes, a inclusão da minha fotografia, eu também me sinto subidamente honrado. O Tribunal de Justiça comemora 125 anos de história. História de luta, história de trabalho, história de dedicação aos interesses da sociedade catarinense. Nós tivemos, pelo Tribunal de Justiça, grandes magistrados que dedicaram as suas vidas, as suas energias, os seus talentos, no intuito de trazer a melhor prestação jurisdicional à sociedade catarinense. A Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC, e a Associação dos Magistrados Catarinenses, AMC, promovem o 2º Simpósio de Direitos Humanos, com o objetivo de socializar conhecimentos atuais e relevantes que integram o ordenamento jurídico brasileiro. O evento será realizado no dia 22 de outubro, das 9 horas da manhã ao meio-dia, no Auditório Solon Dessa Neves, na sede da AMC ESMESC, localizada na Rua dos Bambus, 116, em Itacurubi, Florianópolis. A entrada é franca e o evento tem como público-alvo magistrados, membros do Ministério Público, advogados, alunos da ESMESC e da graduação. O tema da entrevista é a destituição do poder familiar, com o juiz Reni Batista Neto. A jornalista Tata Fronrous conversou com o magistrado. Acompanhe um trecho da entrevista. Juiz Reni, o que é o poder familiar? O poder familiar é um conceito novo, relativamente novo, no sentido de que ambos os genitores eles têm o poder, dever de assegurar os direitos e garantias dos filhos. É uma missão constitucional que foi, com a Constituição de 88, que foi passada aos pais, os genitores, de fazer cumprir as garantias e direitos que os filhos têm. Em poucas palavras, resumidamente, é isso, o poder familiar. O poder familiar ele é uma missão muito importante, né? Porque visa assegurar às crianças direitos e garantias, mas focando as crianças e crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, e não como simples coisas, como era antigamente. O Código Civil anterior, o de 1916, ele previa não o poder familiar, mas previa o pátrio poder. E esse pátrio poder ficava tão somente na mão do pai. A mãe não tinha uma missão de cuidar, né, de ter essa responsabilidade, esse dever. E com a evolução da sociedade, com a evolução legislativa também, passou-se a verificar que esse modelo de sociedade paternalista está ultrapassado e que deveria-se então de evoluir para o poder familiar nesse modelo de cogestão entre os genitores, nessa situação, retirando um pouco o adultocentrismo que havia no modelo legal anterior, passando então a reconhecer as crianças e os adolescentes como pessoas que necessitam de proteção integral. Essa é a missão, digamos assim, do poder familiar. E o que significa a destituição desse poder? Como é que isso acontece? A destituição do poder familiar ocorre em situações extremas, delicadas, graves, em que esses direitos e garantias das crianças e adolescentes estão sendo vulnerados, não atendidos pelos genitores. E assim, nessa situação grave de vulneração aos interesses das crianças e dos adolescentes, o Estado se vê autorizado a ingressar nessa família para solucionar esse problema que as crianças e adolescentes estão passando. E para que haja a destituição ou a perda do poder familiar, esse problema tem que ser gravíssimo, a ponto do Estado romper definitivamente o vínculo familiar e afetivo existente entre os genitores e a criança ou adolescente. Então, destituição do poder familiar nada mais é do que um instrumento jurídico que o Estado brasileiro outorgou em favor das crianças e adolescentes de romper esse vínculo familiar por conta de problemas gravíssimos no atendimento das políticas e das necessidades das crianças. A íntegra da entrevista pode ser acompanhada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe, Tatá Fronrose, Heloísa Medeiros e Gustavo Falu. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.